nos disse: eu preciso de alguém disposto a dizer não ao status quo, não ao sonho da riqueza, a deixar suas famílias para voar para terras distantes e aprender um idioma que nunca ouviram, a andar em ônibus lotados, nas costas de camelos, alguém que durma em qualquer lugar, coma qualquer coisa, suporte o calor e lute contra o frio, com um sorriso em seu rosto, só para levar o evangelho a um povo que não é o dele. Porque a seara é grande e eu preciso de alguém pronto a semear a semente, a arar a terra, regar a semente, colher a colheita que está madura. Alguém para ir e treinar, para multiplicar as colheitas e responder ao chamado e pagar o preço, lavando pés de pobres, cuidando dos doentes, limpando suas feridas. Eu preciso que alguém vá visitar os prisioneiros, que cuide da viúva e do órfão, que sente na poeira como uma criança e lhes conte que elas são amadas. Quantas almas lá fora chorando, sem Deus e sem salvação. O Senhor está te chamando, vai levar a palavra de perdão. O mundo faminto te espera, missionário, Deus quer te usar para outras nações que precisam do pão da vida se alimentar. Missionário, atalaia de Deus, Ele vai muito te abençoar. Não desprezes a chamada divina, na seara ainda há lugar. Se tu levas a semente chorando, muitos molhos também colherás. Missionário, galardão te espera, pois na glória de Deus vais brilhar. O mundo faminto te espera, missionário, Deus quer te usar para outras nações que precisam do pão da vida se alimentar. Surgiu na terra um homem que através de um milagre nasceu de uma virgem e todos perguntavam: quem és tu? Te perguntarão certo dia com ironia atroz. Quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz. A própria morte derrotaste, ó imarcessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus, tu és Jesus.
amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões. Eternamente és o mesmo, aleluia. Sei quem és, excelsa luz, és o Filho de Deus, tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro. Meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é o vosso amado irmão, pastor Diego Fernandes. Queridos e amados ouvintes, estava ausente do canal devido à obra de Deus, devido à obra missionária no campo. Então, irmãos, nós temos que cumprir a palavra de Deus, temos que observar o mandamento do Senhor, a qual o Senhor disse para a sua igreja poder ir e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amados, é momento de se levantar para poder orar, amados. É momento de ler a palavra de Deus, de louvar a Deus, se preparar para poder sair para o campo, a fim de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você é luz, você deve levar a luz da palavra de Deus para aqueles que estão em trevas. Amados, o salmista vai dizer em Salmo 55, versículo 17: de tarde e de manhã e a meu dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha que a palavra de Deus diz, olha o que o Senhor deixou para nós, para que nós possamos orar de manhã, de tarde e à noite. Compromisso na oração, amados, compromisso na oração. Olha que mais o salmista fazia diante da presença de Deus. Olha o que o salmista fazia na presença do Senhor Jesus Cristo. Salmos 119, versículo 164. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Quantas vezes, amado, você orou hoje, hein? Quantas vezes você colocou o joelho no chão para poder orar? Você orou quantos minutos? 10 minutos? 20 minutos? Ou você não orou? O salmista tinha um costume, um judeu piedoso orava 3 vezes ao dia. E aqui nós acabamos de ler aqui nos Salmos que também era louvado 7 vezes no dia. Então louvava o Senhor pelos juízos da justiça de Deus. Então, amados, vocês têm louvado a Deus pelo juízo da justiça do Senhor Jesus Cristo? Tem louvado pela justiça? Tem louvado por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você e pela igreja e por toda a humanidade? Então o Senhor, Ele te exorta agora, nesta hora, para que você venha se levantar para poder orar, para que você venha se levantar para poder louvar.
a fim de que o Senhor venha te preparar e te mandar para o campo missionário, a fim de que você venha pregar o evangelho, porque, amados, está difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar na obra do Senhor Jesus Cristo. Está muito difícil, a igreja está acomodada, muitos não querem mais sair para a rua para poder pregar a palavra de Deus, amados, não querem mais fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Então nós encontramos aí uma grande dificuldade, né? Então, mas no tempo do Senhor Jesus Cristo, Ele deixou escrito, né, lá em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. No versículo 36, o Senhor, Ele vendo a multidão, Ele teve grande compaixão. Por quê? Porque Ele via que aquela multidão andava desgarrados, andava errantes, como ovelhas que não tem pastor. Aí no verso 37 e 38 de Mateus capítulo 9, está escrito assim: então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Tá vendo, meus irmãos? A seara é grande. Essa é a palavra dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele ainda estava na terra. Ele, olhando para aquela multidão, Ele viu que tinha uma multidão ali andando como ovelhas desgarradas, andando errante, sem pastor. Então o Senhor, Ele viu que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, e o Senhor está à procura de trabalhadores. E será que o Senhor, Ele pode contar contigo? E será que o Senhor, Ele pode ouvir eis-me aqui, como ouviu do profeta Isaías? O Senhor, Ele quer ouvir da sua parte: Senhor, eis-me aqui, meu Pai, eis-me aqui. Eu fiquei muito tempo parado, fiquei muito tempo sem fazer a tua obra, meu Deus, mas agora eu quero me levantar, meu Deus. Eu quero me levantar em oração, quero me levantar na palavra, quero me levantar no jejum, para que o Senhor Jesus possa me usar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor aguarda você falar diante da presença dEle: eis-me aqui. Glória a Deus, o Senhor quer te usar, amado. O Senhor, Ele quer te usar como usou o profeta Isaías. Só basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, que o Senhor, Ele vai te enviar. O Senhor vai te preparar. O Senhor vai te dar poder, vai te dar autoridade. O Senhor, glória a Deus, Ele vai ser contigo na missão de pregar o Evangelho, de propagar o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, ele diz assim, em Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvir de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Aleluia. Então quando o Senhor perguntou a quem enviarei, Isaías estava de prontidão e disse: aleluia, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor perguntou a quem enviarei e a quem há de ir por nós, Isaías se prontificou, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor, Ele quer enviar mais irmãos, mais irmãs. O Senhor está perguntando: a quem enviarei para poder pregar nas comunidades, nas favelas? A quem enviarei para poder pregar nas cidades? A quem enviarei para poder pregar nas roças? A quem enviarei para poder pregar em lugares a qual muitos não querem entrar, muitos têm medo de entrar? A quem enviarei, quem há de ir por nós? E o Senhor quer ouvir de você: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que o Senhor, Ele pode ouvir da sua boca, como ouviu da boca do profeta Isaías? Eis-me aqui, Senhor, eu vou naquele lugar onde ninguém quer ir, eu vou pregar para aquele povo a qual ninguém quer pregar, eu vou lá, vou pregar para aquele povo de duro coração, ainda que seja duro, mas eu vou ir porque o Senhor quer me enviar, porque o Senhor quer ouvir da minha boca: eis-me aqui. Então, da maneira que você, quando você falar para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar autoridade. Aleluia, glória a Deus, para poder expulsar demônios e para poder curar enfermidades. Assim como Ele escolheu os 12 discípulos e deu poder sobre os espíritos imundos,
e para poder curar todo tipo de enfermidade e todo mal, Ele também te dará se você se prontificar diante da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Glória a Deus. Está vendo aí, amados? O Senhor lhe dá poder. O Senhor lhe dá poder para aqueles que querem trabalhar na seara. O Senhor dá poder para os teus servos poderem fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor deu poder aos discípulos, aos 12 discípulos. Ele deu poder. Quando Jesus também, Ele designou os 70, Ele também deu poder para os 70 discípulos poder expulsar demônios, curar enfermidades. Então esse poder foi Jesus Cristo que deu para eles poderem fazer a obra, para eles poderem fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor era pregar a palavra do Senhor, era pregar o evangelho do reino para aqueles que ainda não tinham conhecido, para aqueles que não tinham ouvido o evangelho. O Senhor preparou ali, Ele preparou aqueles 70 também, enviou de 2 em 2, amados, 2 em 2, e isso a Bíblia que diz que o Senhor, Ele enviou 2 a 2, aleluia, para poder pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade, glória a Deus, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Glória a Deus. Então, quando o Senhor lhe designou os 70, enviou de 2 a 2 nas cidades e nos lugares aonde ele havia de ir, a Bíblia diz que o Senhor deu poder para eles. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele deixou bem claro para os 70, para eles não se alegrar, para eles não ficar contentes pelo fato dos demônios se sujeitar a eles. Lucas capítulo 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E no versículo 20 de Lucas capítulo 10 vai dizer: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aleluia. E no verso 21 vai dizer assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Aleluia, louvado seja Deus. Então o Senhor lhe deu poder para a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a igreja que está alicerçada na rocha. Essa igreja, ela recebeu poder. E o diabo tem se levantado contra essa igreja que tem pregado a verdade. Essa igreja que tem combatido o bom combate, que tem pregado a sã doutrina, que tem falado contra o adultério, que tem pregado contra a pintura do cabelo, que tem pregado contra o batom, o salto alto. A igreja que prega contra, que é contra a mulher cortar o cabelo. Louvado seja Deus. A igreja que prega a sã doutrina, essa igreja, ela está alicerçada na palavra. Porque é uma igreja que prega e vive aquilo que prega. Glória a Deus. Então a igreja, quando prega a doutrina de Cristo e vive a doutrina de Jesus Cristo, ela está alicerçada na rocha. Então essa igreja, ela não é destruída assim facilmente. Glória a Deus, aleluia. Ela não é destruída, mas só que o diabo, ele tenta destruir. O diabo cria situações para poder derrubar, para poder acabar com a casa espiritual, para poder acabar com a fé do cristão.
Mas quando o crente é aquele que escuta a palavra e as pratica, aleluia, ele põe o seu alicerce na rocha. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui, amados, nós vemos a diferença, aleluia, quando a pessoa ela ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo e não cumpre, ela é insensata. Por quê? Porque ela edificou a casa sobre areia, e quando a casa era edificada sobre areia, o diabo tem facilidade de derrubar essa casa. Então quando ele vem com ímpeto, quando ele vem com força, assim como a força da chuva, assim como a força do rio, assim como a força do vento, bate e combate uma casa, assim o diabo ele combate o crente com força. Então, se a casa não tiver alicerçada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, grande vai ser a sua queda. Grande vai ser a queda do homem e da mulher que pôs seu alicerce na areia. Então, amados, nós temos que alicerçar em Jesus Cristo, porque aqueles que escutam a palavra de Deus e pratica, o Senhor assemelha a um homem que prudente. Por que ele é prudente? Porque ele edificou a casa sobre a rocha, sobre Jesus. E essa rocha o diabo não pode quebrar. Essa rocha é indestrutível, não tem como destruir essa rocha. Então, um homem prudente, sabendo que essa rocha não pode ser quebrada, não pode ser destruída, ele vai edificar a fé dele, ele vai edificar a casa dele sobre essa rocha. E através desta rocha que nós recebemos poder, que nós recebemos unção, que nós recebemos o alimento espiritual. É através dessa rocha que nós recebemos o renovo, o avivamento, porque a rocha é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, amados, o diabo tem se levantado contra a tua vida, contra a minha vida, tentando nos derrubar. O diabo tem colocado pessoas invejosas para poder ficar ao nosso lado, para tentar queimar o nosso ministério, para poder tentar fazer rebelião. Amados, o diabo tem tentado de tudo, tem infiltrado até mesmo seus adeptos para poder tentar acabar com o ministério, acabar com a obra de Deus, a qual o Senhor confiou na mão do homem. Ele tem tentado, tem combatido, ele tem se levantado, o inferno todo tem se levantado, amados irmãos. Mas só que a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, voltando de novo para a rocha, aleluia, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, porque essa palavra é poderosa e quando ela fala, aleluia, pode ter certeza, aleluia, que ela é fiel na sua vida, que ela te guarda, te protege. A palavra de Deus, ela é fiel quando ela fala, aleluia, glória a Deus, que você, quando está alicerçado em Cristo, quando você está alicerçado em Jesus Cristo, quando a igreja, aleluia, está edificada sobre a pedra, sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e fala que o inferno não prevalece contra ela, pode contar, amados, pode contar que quando o Senhor ele disse isso, aleluia, é porque ele sabia que o inferno iria se levantar com força contra a igreja, e o inferno tem se levantado contra a sua vida com força, o inferno tem se levantado contra o teu casamento, o diabo tem tentado de todos os lados tocar no teu filho, no teu casamento, na tua vida sentimental. O diabo tem levantado até pessoas dentro da igreja para tentar, aleluia, te entristecer, para poder fazer rebelião. O diabo levantou pessoas dentro da sua igreja para poder te caluniar, te difamar, inventando calúnia através de falsas testemunhas. Mas a Bíblia diz, amados irmãos,
E nós temos que estar dentro dessa palavra, nós temos que estar, aleluia, mantendo a nossa fé na palavra de Deus. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amados irmãos, olha que maravilha, olha a palavra que o Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja. Aleluia, para a igreja poder saber, aleluia, que diante das lutas, das atribulações, diante das perseguições, diante das calúnias, das difamações, do levante, amados, o Senhor deixou essa palavra para a igreja poder entender, aleluia, que o inferno vai se levantar, mas não vai prevalecer, aleluia, contra ela, porque é uma igreja que está alicerçada na palavra, está alicerçada na rocha, é uma igreja que vive a palavra, que prega a palavra, que vive essa doutrina, que prega essa doutrina, aleluia, e por poder pregar essa doutrina, e poder viver essa doutrina, aleluia, e por não agradar ninguém, aleluia, que está no adultério, fornicação, aleluia, glória a Deus, em paradas erradas, aleluia, em negócios, aleluia, que são pertencentes a essa vida, aleluia, a pessoa acaba sofrendo perseguição, ela sofre no trabalho por querer fazer o certo, porque, aleluia, ela quer cumprir a Bíblia, e a Bíblia diz para nós poder obedecer o nosso Senhor, não somente à vista, mas também quando ele não tiver, aleluia, fazendo como se fosse para o Senhor, aleluia, porque a glória é para o Senhor, aleluia, e sempre tem alguém, amados, sempre tem um funcionário, sempre tem um colega de, aleluia, de trabalho que fala assim, aleluia, não faz isso não, aleluia, não precisa tu fazer isso, aleluia, mas você sabe que é errado, se você não, aleluia, não fazer, então o diabo levanta, aleluia, o teu companheiro de trabalho para tentar te corromper, para tentar fazer você fazer tudo errado, e quando você cai, aleluia, nas lorotas, aleluia, do funcionário, do seu amigo de trabalho, o diabo acaba te acusando, olha lá, aleluia, o diabo acaba apontando, dizendo, olha lá, Senhor, olha lá, ó, já está desobedecendo, está saindo da palavra, está abrindo-se uma brecha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, vigie em oração, vigie, amados, aleluia, vigia muito em oração, glória a Deus, Cristo está voltando, e o Senhor, aleluia, o Senhor está enviando a igreja para poder pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem enviado a igreja para poder pregar a verdade, para poder despertar aqueles que estão dormindo, que estão na sonolência, amados, aqueles que estão carregando o seu coração dos cuidados da vida, aqueles que estão, amados, preocupados em construir, em edificar, aleluia, e o Senhor não quer que você venha encher o teu coração com essas coisas, o Senhor não deseja que você venha encher o teu coração dos cuidados da vida, de embriaguez, de glutonaria, o Senhor não quer que você fique preso, aleluia, 24 horas, aleluia, no trabalho, e não venha orar, e não venha jejuar, e não venha fazer a obra de Deus, não venha ler a Bíblia. O Senhor quer você no serviço, aleluia, o Senhor quer você no campo missionário, o Senhor quer você na obra. Então por que você está enchendo, aleluia, teu coração dos cuidados da vida, em querer edificar, em querer plantar, em querer conquistar? Amados, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se preparar e tempo de pregar as boas novas.
tempo de pregar a palavra de Deus. Então tira isso do coração, aleluia. Se você encheu o teu coração de embriaguez, de glutonaria, aleluia, descuidar da vida, tire logo do coração, aleluia. Afasta isso do coração, aleluia. E encha o teu coração de desejos, aleluia, pela obra missionária, glória a Deus. Porque senão aquele grande dia vos pegará de, aleluia, de surpresa, virá sobre vós de improviso. Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e descuidar da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, essa é a exortação do Senhor. Essa é o alerta do Senhor. Esse é o alerta do Senhor, amados. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Orando. Não é dormindo, não é trabalhando, não é se enchendo, aleluia, de trabalho, não é arrumando um trabalho de dia e uma noite, a ponto de ficar sem orar, sem fazer a obra de Deus. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor não quer você 24 horas no trabalho. Vai trabalhar, mas o tempo que você tem na sua folga, e de vez de você pregar o Evangelho de Deus, de vez de você pregar a palavra de Deus, de vez de você fazer o ID, de vez de, aleluia, de você vigiar e orar, você arruma outro trabalho para poder ganhar dinheiro, porque está com o coração cheio de cuidar da vida, em querer conquistar, em querer comprar. E o Senhor está dizendo: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amados, como, queridos ouvintes, como vocês irão ficar de pé diante do Filho do Homem se não estão vigiando? Como nós, a igreja, vamos ficar de pé diante do Filho do Homem se nós não vigiar e orar? Se não tiver em vigilância, orando, aleluia, em todo tempo? Como nós vamos estar de pé diante do Filho do Homem na condição de preparados? Como, amados, nós vamos estar despreparados? Porque o nosso coração não tem que estar cheio de embriaguez, não tem que estar cheio de glutonaria e descuidar da vida, não, amados. Porque se tiver ou um ou outro, aleluia, nós vamos ficar para trás. E o cuidar da vida, amados, é o que tem mais no coração de crente. O cuidar da vida tem entrado em coração de muitos cristãos, muito cristão, que oravam, jejuavam, que fazia a obra do Senhor, que era ativo no campo missionário, mas hoje estão com seu coração preso nos cuidados da vida. E o Senhor manda dizer, aleluia, tira o cuidado da vida do seu coração e passa agora a vigiar e todo o tempo orando, aleluia, porque o Senhor, aleluia, Ele manda te deixar esse recado. Ele quer ver você de pé diante dele, não quer ver você, aleluia, em treva, não quer ver você preso e cuidar da vida, não quer ver você com o coração cheio de embriaguez, não. O Senhor não quer ver você acomodado. O Senhor não quer ver você, aleluia, parado. O Senhor quer ver você de pé diante do Filho do Homem, aleluia. Então, amados, ouça a palavra de Deus, ouça a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque os sinais, amados, estão acontecendo. Nós temos visto nação contra nação, reino contra reino, pestilências, fomes, terremotos, como diz tudo lá em Mateus capítulo 24, está acontecendo, amados. Nós estamos vendo tudo isso acontecer, pestilências, reino contra reinos, nação contra nação, fomes, terremotos em vários lugares. Amados, isso é notório, os sinais estão se cumprindo à nossa vista, na nossa geração. Amados,
Nunca aconteceu o que está acontecendo em nossa geração. Tudo nos faz crer que nós somos a geração do arrebatamento, que não passará essa geração. Não passarão essa geração, porque os sinais da Bíblia Sagrada de Mateus capítulo 24 está acontecendo na nossa geração, no século 21, e nem assim as pessoas estão acordando para poder buscar o Senhor, se preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nem assim, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diante de muitos sinais, amados, tem muitos ainda acomodados, tem muitos ainda que não acordaram, aleluia, e é sinal atrás de sinal. A palavra de Deus tem se cumprido ao pé da letra, glória a Deus, aleluia, e muitos estão como a virgem louca, glória a Deus, de Mateus capítulo 25, aleluia, versículo 1 ao versículo 6, que está escrito assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, aleluia. Amados e queridos irmãos, amados ouvintes, você mesmo que estou falando com você, que não sabe mais o que é passar uma hora de joelho em oração, que está um mês sem orar, sem jejuar, está preso na rede social, está preso no Facebook, no Zap, está preso no Telegram, no TikTok, é tanto aplicativo de rede social que não tem tempo para poder falar com Deus, mas tem tempo para poder responder mensagem de pessoas que ficam ali fofocando a vida do outro. Então, amados, o Senhor está dizendo para você, caros ouvintes, não sejam como as virgens loucas, aleluia. Não sejam como as virgens loucas, aleluia, que tinham as suas lâmpadas, mas não tinham azeite. Glória a Deus, não seja, aleluia, porque a Bíblia fala que é louca, que é a virgem louca. A Bíblia fala que a virgem é louca porque é uma igreja que vê que os sinais estão se cumprindo, vê que a palavra de Deus está se cumprindo ao pé da letra. Os sinais de Mateus capítulo 24 está se cumprindo ao pé da letra. A nossa vista, todos têm visto, isso é notório a todo mundo. Os sinais de Mateus capítulo 24 está se cumprindo ao pé da letra. Louvado seja o nome do Senhor. E todos estão vendo que a qualquer momento, louvado seja Deus. Irmãos, a minha língua é um pouco presa, tá? Glória a Deus, de vez em quando a minha língua ela pesa, mas que os irmãos possam focar na palavra de Deus, amém? Sou um pouco pesado de língua, louvado seja o nome do Senhor, mas vamos para a palavra de Deus, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, amados, é loucas porque vê os sinais se cumprindo. Mateus 24, como acabei de dizer, está se cumprindo ao pé da letra. Todos têm visto, toda a igreja tem visto, tanto as virgens prudentes quanto as virgens loucas. Elas têm visto os sinais acontecer. As prudentes, vendo os sinais da Bíblia se cumprir ao pé da letra, elas estão se preparando. Elas estão com a sua lâmpada se preparando, estão buscando um azeite, elas estão se preparando para poder estar pronta, para quando o noivo chamar, ela sair ao encontro do noivo preparada, não em treva, mas em luz, aleluia, com a sua lâmpada acesa, não apagada. Então, amados, são loucas porque as loucas estão vendo os sinais se cumprirem. Elas têm a lâmpada, aleluia, sabe que tem que ter azeite na lâmpada, sabe que a lâmpada não pode ficar apagada, sabe que a lâmpada
tem que ficar acesa, mas ainda assim ela continua ignorando os sinais, continua ignorando os ensinamentos, continua ignorando a palavra de Deus, acreditando que Jesus Cristo vai demorar mais ainda, acreditando que não vai voltar na geração dela, na geração dele, acreditando que falta ainda 100 anos, 200 anos, que ainda vai morrer, aleluia, vai ver os filhos crescer, aleluia, os filhos vão ter filho, os filhos vão ter neto, aleluia, são pessoas que têm esse pensamento e por isso que carregam a sua lamparina, aleluia, Deus, sem azeite, aleluia, e fica sem azeite e não desperta para poder buscar o azeite. Então, tipo de crente, tipo de pessoas que estão vendo os sinais se cumprirem, que tem a sua lâmpada na mão e não estão se preparando, não estão buscando azeite para poder estar acesa a sua lamparina, o Senhor considera louca, porque está cometendo loucura, porque louco é aquele que sabe que a palavra de Deus, aleluia, está se cumprindo ao pé da letra e que são sinais da volta do Senhor Jesus, e ainda assim não se aprontam, ainda assim não buscam. Então o Senhor considera essa igreja louca, está procedendo loucamente. Então, amados, para que não venha acontecer com você como está na palavra de Deus, aleluia, para que não venha acontecer que você venha, aleluia, glória a Deus, proceder loucamente diante da presença de Deus, não buscando azeite, não se preparando. É momento de você, aleluia, colocar a sua vida no altar, de você se consagrar, se santificar, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, sem a santificação ninguém verá ao Senhor, glória a Deus, amados, ninguém verá ao Senhor. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, amados, segue a paz com todos e a santificação, para que você possa ver o Senhor. Se prepare, aleluia, vigiai em todo tempo orando, para que você possa estar de pé diante do Filho do Homem e não proceda loucamente, aleluia, vivendo uma vida relaxada espiritual, vivendo uma vida sem oração, sem jejum, sem consagração, sem santificação. Desse jeito, amados, amadas irmãs, infelizmente não vão entrar, não vão nem, aleluia Deus, não vão nem ter a possibilidade de sentar na mesa com os santos, com os salvos, aleluia, glória a Deus. Então, amados, para que não venha acontecer com você, para que o evento do arrebatamento não venha te surpreender ao ponto de você ficar desesperado, aleluia, porque quando Jesus Cristo voltar, quando chegar à meia-noite, que só Deus sabe qual é o dia, a hora, como a Bíblia diz, Mateus capítulo 25, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro, pronto, vai acontecer o arrebatamento. Então todas aquelas virgens serão preparadas as suas lâmpadas, e as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Tá vendo? Então, amados, quando acontecer o arrebatamento, as virgens loucas vão ficar desesperadas, vão ficar nervosas, elas vão ficar tão desesperadas que elas vão querer buscar o azeite no tempo que não é para poder buscar. Aleluia, glória a Deus, porque já aconteceu o arrebatamento. O tempo que é para as loucas poderem buscar é agora. Eu digo loucas porque são aquelas pessoas que diante da Bíblia Sagrada, que diante dos sinais bíblicos não estão se preparando, então estão cometendo loucura. Né? Não se preparam e ainda chegam na igreja, levanta a mão e diz: Maranata, hora venceu Jesus. Mas o Senhor olha para a pessoa e vê que a pessoa não está preparada. O Senhor olha para a pessoa, Ele vê que a lâmpada está apagada. E você, amado, que não está orando, jejuando, lendo a Bíblia, se consagrando, santificando, vai esperar Jesus voltar para poder fazer tudo isso? Vai esperar Jesus voltar para poder santificar?
Vai esperar Jesus voltar para poder orar, para poder jejuar, para poder seguir a paz com todos, a santificação? Vai esperar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então não espere esse dia chegar para depois você buscar. Busque ao Senhor agora, porque o Senhor quer acender a sua lâmpada. O Espírito Santo de Deus quer te colocar de pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amados, esta é a hora. Aleluia. É a hora, não pense. Aleluia, somente vigia. A Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 25, versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja Deus. Amados, nessa missão, amados, que eu estou fazendo, eu desci hoje para poder levar os meus filhos na escola. E encontrei com meu cunhado. Estava em cima de uma moto, estava pensativo. Eu chamei ele e ele falou que queria conversar comigo. Ele falou: me ajuda, tô querendo tirar minha vida, tô querendo acabar com a minha vida, porque o diabo está colocando na minha mente que eu não tenho mais perdão. Olha só, o diabo colocando na mente dele que não tem jeito para ele. O diabo estava semeando na mente dele que o problema ia ser resolvido se ele se jogasse na frente do ônibus. E ele falou que quase se jogou na frente do ônibus. E ele estava ali pensando, ali sentado na moto, pensando em voltar de novo para a pista, para a avenida, para poder se jogar na frente do ônibus e tirar sua própria vida. Naquele momento, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus me usou para ele ali. E eu preguei a palavra para ele. E ele me perguntou, ele me fez a seguinte pergunta: aleluia, se eu se matar, se eu me jogar na frente do ônibus, eu vou para o inferno? Eu disse para ele: sim, vai para o inferno. E tudo que o diabo quer é que a tua alma vai para o inferno. O diabo quer destruir a tua vida. O diabo quer te levar para o inferno. Ele quer levar eu para o inferno, quer levar a humanidade para o inferno. Então por isso que o diabo está te setando para que você venha tirar sua própria vida, porque ele deseja ganhar sua alma para o inferno. E depois que você se matar, acabou. Depois que entrar para o inferno, acabou. E ali, amados, eu preguei para ele, porque ele não está numa situação boa com a minha irmã. Eu preguei para ele, dei os conselhos para ele. E eu vi que estava querendo botar para fora mesmo, estava sufocando ele. Quando abracei ele, ele caiu em lágrimas. Ele chorou amargamente. Ele falou que aquele mal saiu de dentro dele, aquele pensamento saiu da mente dele, aquele desejo saiu do coração dele. Ele sentiu ali mais leve, mais tranquilo, sentiu em paz. E ele aceitou Jesus Cristo no meio da rua como Senhor e Salvador, aleluia, da sua vida. Irmãos, para a glória de Deus, ele aceitou Jesus Cristo. Ele diante de mim, diante do Senhor Jesus Cristo, e diante de pessoas que estavam passando, diante do mundo espiritual, diante dos anjos que são testemunhas, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele disse: essa é a minha hora, esse é o meu momento. Eu sinto que é o meu momento de entregar a minha vida a Jesus, de aceitar Ele como Salvador e de me batizar, porque esse mundo não tem nada para mim. Ele disse isso e logo após confessou Jesus Cristo como o único e suficiente e Salvador da sua vida, aceitando como Salvador e Senhor, aleluia, da sua alma. Amados, para a glória de Deus, aleluia, o Senhor, Ele preparou esse dia, aleluia. De manhã bem cedinho eu desci para levar meus filhos para a escola e aconteceu isso, amados, aleluia. Ele aceitou Jesus Cristo como Salvador e pediu ajuda e disse que quer se batizar, aleluia, louvado seja Deus. Amados, os irmãos que quiserem orar pela vida dele, amém, o nome dele é Davi, então ore, amados, pelo Davi, amém, que passa agora pelo processo de libertação. E graças a Deus o Davi não tem vício com drogas, não tem vício com bebida, aleluia. Eu disse para ele: isso é bom,
só de você não ter vício, aleluia, é muito bom. E o Senhor quer salvar a tua alma, amado. E eu falei para ele que o Senhor, aleluia, quer salvar ele, e ele aceitou Jesus Cristo como Salvador. Glória a Deus. Então, amados, é isso, irmãos, aleluia. No mesmo dia, hoje mesmo, hoje aconteceu duas coisas. A minha esposa perdeu a avó dela, que é missionária. O Senhor recolheu ela. Ela disse para uma irmã que Deus estava chamando ela e que ela sabia que iria partir. Mas antes da notícia, antes dela partir, de manhã cedo o Senhor, Ele operou uma grande obra, salvando uma alma que iria se matar, queria se suicidar. O diabo estava setando aquele jovem, que é meu cunhado, para poder se matar, tirar a vida dele. E de manhã cedo ele estava pensando em ir para a Avenida Santa Cruz, tacar na frente do ônibus. E ali o Senhor lhe jogou por terra, cortou o laço de morte. O diabo foi envergonhado e aquela alma aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Então, amados, é isso que Deus faz. É assim que o Senhor faz, né? Então o Senhor Ele quer te usar para poder ganhar almas. Então, amado, nessa missão o Senhor tem salvado almas. O Senhor tem cortado o laço de morte. O Senhor tem dado livramento, né? Muitas pessoas têm recebido livramento. E não é fácil, irmão, não é fácil. Faz no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Paulo. Rio de Janeiro não é Minas Gerais, Rio de Janeiro não é Pará, Rio de Janeiro não é Bahia. Rio de Janeiro é pesado. Não é qualquer um que aguenta fazer a obra no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é pesado, a legião do inferno, legião de demônios. É pesado, amados. Se os irmãos trabalharem no Rio de Janeiro, pregando em todas as comunidades, os irmãos vão ver, amados, que é difícil ver um irmão pregando dentro de favela, pregando para traficante, na Cracolândia, para viciado, cachaceiro, prostitutos. É muito difícil, amados. É muito difícil encontrar pessoas pregando a palavra de Deus dentro das favelas do Rio de Janeiro. Amados, o Rio de Janeiro, o campo é grande demais. É grande demais. Tem uma comunidade aqui chamada Senador Camará, onde que eu moro. É na parte de lá. Eu moro na parte da Avenida Santa Cruz, que é a comunidade do Sapo. E na outra parte é o complexo de Senador Camará. Amados, para poder evangelizar aquele lugar, leva mais de um mês. Não tem como evangelizar em um só dia o complexo de Senador Camará. Não tem como. Ainda que vai todo dia, pode ir 3 vezes ao dia, não vai conseguir evangelizar tudo no mesmo dia, porque é muito grande. É cada favela gigante, um campo largo, extenso, que só uma favela você gasta aí de 2 a 3 meses para poder evangelizar ela toda. Então, amado, então você entende a necessidade que o campo tem de obreiros? Você entende que o Senhor disse lá em Mateus 9:37, realmente a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros? É isso aí, amados. É isso aí. São poucos os obreiros, são poucos os trabalhadores. Outro lugar também bom de pregar também aqui no Rio de Janeiro, dos trens. Nós, quando vamos para o trem, eu tinha até levado alguns irmãos comigo para poder estar pregando no trem. E eu dizia para os irmãos: vocês não vê? A gente está indo da Central do Brasil, da Santa Cruz, indo e voltando, não encontrou uma pessoa pregando o evangelho. Tá vendo, irmão? Tá vendo como o campo é grande, a seara é grande, mas quase não tem ceifeiros, quase não tem trabalhadores? Então, irmão, prepara, irmão. Se prepara que o Senhor quer te levar. Se prepara que o Senhor Jesus Cristo quer te levar no campo missionário. O Senhor quer te levar. O Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele quer separar missionários, como Ele separou o apóstolo Paulo e Barnabé para a missão. Glória a Deus. Para a primeira viagem missionária. Glória a Deus. E na primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, eles pregaram em Chipre. Aleluia, glória a Deus. Mas só que a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, está escrito assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger,
e Lúcio Cireneu, e Maém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Tá vendo como a igreja trabalha? A igreja se reúne, a igreja se une dentro da igreja, serve ao Senhor em jejum e oração, aguardando o Espírito Santo de Deus dar uma direção. Estava ali a igreja em Antioquia, estavam profetas, estava ali Barnabé, estava ali Simeão, chamado Nis, estava Lúcio, Cireneu, Maém, estava ali Saulo, servindo ao Senhor. Aleluia. Na igreja estava em Antioquia em jejum e em oração, e o Espírito Santo de Deus, que os guia em toda a verdade, aleluia, diz: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Louvado seja Deus. Tá vendo aí? É isso que todos os pastores têm que fazer. Aleluia. Tem que servir ao Senhor Jesus Cristo em oração e em jejum de templo, pedindo direção ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quem enviou Saulo e Barnabé para Chipre não foi, aleluia, o homem, foi o próprio Espírito Santo. O homem só obedeceu a voz do Espírito Santo, enviando os 2 missionários para a primeira viagem missionária em Chipre, para poder pregar o Evangelho, aleluia, para poder começar a colheita das almas. Louvado seja Deus. Oh, Jesus querido, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, amados, e o Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele quer que você venha servir ao Senhor em jejum e oração, como estava a igreja de Antioquia, como estão esses homens em Antioquia, servindo ao Senhor em jejum. O Senhor quer também que você venha servir em jejum, para que o Espírito de Deus venha te direcionar no lugar onde que Ele quer que você vá pregar o Evangelho. O campo é grande, a seara é grande, amados, é grande. Por isso que eu digo para os irmãos, eu disse para os irmãos que eu tenho ficado ausente devido à missão no campo missionário, porque é muito trabalho para poder fazer no campo missionário aqui no Rio de Janeiro. É muito. Eu tenho um desejo de ir em São Paulo, de ir no Pará, de ir em Minas Gerais, tenho, mas estou fazendo missão aqui no Rio de Janeiro e tem muita coisa a fazer, irmãos. Tem muita coisa. Louvado seja Deus. Tem muito combate no mundo espiritual. Nós temos que estar orando a Deus para poder derrubar, para poder derrotar o principado do Rio de Janeiro. Então a luta é constante, uma luta espiritual. Então nós temos que estar em concentração, dedicação na palavra, na oração, no jejum, na leitura da Bíblia, no louvor. Temos que estar, amados. Temos que estar, porque quando nós oramos, quando nós servimos o Senhor, aleluia, em jejum e oração, aleluia, o Senhor, Ele está pronto para poder te usar em situações que a pessoa está amarrada, acorrentada. A pessoa está ali amarrada pelo diabo, aprisionada pelo inferno. O diabo envolveu a pessoa nas correntes espirituais e prendeu a pessoa na droga, prendeu a pessoa no tráfico, prendeu a pessoa na cachaça. Quem aqui tem um parente que está preso na cachaça? Quem aqui tem um parente que está preso no tráfico? Quem aqui tem um parente que está preso nas drogas, na cracolândia, na prostituição? Quem não tem um parente, amado? O Senhor quer te usar para que essas correntes venham a ser quebradas na vida do seu filho, do seu marido, do seu esposo, do seu sobrinho, dos seus familiares. Porque a Bíblia diz, aleluia, e nós vemos isso através da vida de Paulo e Silas, que eram homens de Deus. Se ele não fosse homem de Deus, que tivesse uma vida consagrada, e não servisse ao Senhor em jejum e oração, quando eles louvaram ao Senhor, nada ia acontecer. Mas aconteceram é porque eles são cheios do Espírito Santo de Deus, é porque eles se revestiam de poder, é porque eles oravam, jejuavam, se santificavam. A vida deles era buscar ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. E a Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, aleluia: perto da meia-noite, Paulo e eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia, glória a Deus. Está vendo aí, amados?
Aleluia. Tá vendo aí? Glória a Deus. Como vale a pena nós viver uma vida de oração, de consagração a Deus. Porque em momentos como esse, aleluia, quando nós orar e louvar a Deus, quando nós orar e cantar hinos a Deus, como Paulo fez, aleluia, glória a Deus, as prisões vão poder conter a pessoa que está aprisionada. As correntes não vão conseguir ficar nela, porque o poder da ação e o poder do hino que é cantado a Deus vai arrebentar as cadeias do inferno que aprisiona o teu filho, que aprisiona esse homem, que aprisiona o seu esposo, aleluia, nas drogas, no tráfico, na cachaça, aleluia, na prostituição. O poder da oração e o poder do cântico espiritual cantado cheio da unção e do poder do Espírito Santo vai arrebentar as cadeias, vai romper cadeias, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Já pensou, amados? Aleluia. Você que está aí buscando a Deus, orando, jejuando, servindo ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está se enchendo do poder de Deus, buscando o poder de madrugada, está orando 3 vezes ao dia, como Daniel fazia em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Aleluia, porque um judeu idoso também orava 3 vezes ao dia, como está escrito em Salmos capítulo 55, Salmos 55, versículo 17. Glória a Deus, aleluia. Um judeu piedoso orava 3 vezes ao dia. E o salmista também no Salmo 119, versículo 164, louvava a Deus 7 vezes ao dia pelo juízo da tua justiça. Glória a Deus. Então eram pessoas que eram cheias do Espírito Santo, eram pessoas que buscavam a presença de Deus de todo o coração, eram verdadeiros adoradores, aleluia, verdadeiros adoradores que adoravam a Deus, aleluia, de coração. Glória a Jesus Cristo. Então são pessoas que eram cheias do poder de Deus. Glória a Deus. Já pensou, amados? Sabe colocar isso em prática? Olha como você vai ficar cheio do Espírito Santo. Olha como você ficará cheio do poder de Deus. Aleluia. Olha como o Senhor vai te encher. Aleluia. Unção do poder do alto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, eram homens que dedicavam na oração, no louvor, no jejum, se aproximavam de Deus de corpo e alma. Por isso que nós acabamos de ler aqui o salmista, Salmo 55, 17, orava 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6, versículo 10, tinham o costume de orar 3 vezes ao dia. O salmista no 119, versículo 164, louvava a Deus 7 vezes ao dia. Aleluia. Então como uma pessoa que faz isso não vai ficar cheia da unção, cheia do poder de Deus? Como a oração dela não se tornará poderosa? Aleluia. Eram pessoas que eram verdadeiros adoradores. Deus procura a tais que assim o adorem. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, louvado a Deus. Então, amados, um adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, como Daniel, como salmista, aleluia, como Paulo, como Silas, como os apóstolos, aleluia, que buscavam o Senhor, aleluia, em espírito e em verdade, que adoravam o Senhor em espírito e em verdade, eram considerados verdadeiros adoradores. Esses homens, quando oram, as suas orações são eficazes, são poderosas. Então, por isso que quando Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus perto da meia-noite, aleluia, a oração quebrou, aleluia, as prisões, aleluia. Assim que eles cantaram e louvaram, assim que eles louvaram a Deus e oravam o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que os alicerces do carro se moveram. O mundo espiritual abalou o físico. O mundo espiritual abalou o carro físico. O mundo espiritual, aleluia, abriu as prisões e todas as portas do mundo físico, aleluia, e todos foram soltos daquelas prisões. Imagine, amados, imagine se você começar a colocar em prática
a oração de 3 vezes ao dia, de você orar 7, de você louvar a Deus 7 vezes ao dia, de você ter o costume de se consagrando, santificando. Imagine a orar por essa pessoa nas drogas, que está aprisionado no tráfico, que está aprisionado na cachaça, na prostituição. Imagine o poder que a oração vai ter vida dessa pessoa. Imagina como essa oração sairá poderosa, quebrando, arrebentando os grilhões. Aleluia! Rompendo as cadeias. Imagina, você vai orar a Deus e vai louvar o Senhor dizendo assim, ó: Cristo rompe as barreiras, Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias e nos dá a segurança. Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias e nos dá a segurança. Aleluia! Tu imagina, amados? Imagina. Então o Senhor Jesus Cristo está falando contigo agora, nesta hora. Está te alertando, está ensinando. O Espírito Santo de Deus está me usando para poder falar com você. Aleluia! Querendo falar com você agora, nesse momento, amados. Aleluia! Então faça a vontade de Deus. Cumpra a palavra de Deus. Faça a vontade do Senhor Jesus Cristo, amado. Aleluia! Porque convém que nós, a igreja, vamos fazer a vontade do Pai. Aleluia! Porque ai daquele que não está do Pai pensa que vai entrar no céu, não vai entrar no céu. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes dei abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, amados, você faz a escolha. Você, cara ouvinte, escolhe. Ou você faz a vontade do Pai para poder entrar no céu, para poder ser arrebatado, para poder ter uma morada eterna, ou você não obedece. Mas tem um porém. Aleluia! Quem não faz a vontade do Pai que está nos céus, não adianta na igreja, não adianta culto de missões, não adianta hospital, não adianta pregar em presídio, não adianta a boca dizer Senhor, Senhor, porque se não faz a vontade do Pai, aleluia, que está nos céus, não entrará no reino dos céus. Fazer a vontade não é somente fazer o dia, não é somente visitar os órfãos, as viúvas, não é somente pregar em presídios, hospitais, não é somente pregar em cidades, favelas, cidades, em países, não. A vontade de Deus envolve muito mais coisa. Aleluia! E uma das coisas que as pessoas têm resistido é obedecer a sã doutrina. Aleluia! É renunciar à vaidade. É renunciar, aleluia, aquilo que a pessoa é presa. Quando a pessoa é presa na vaidade, não quer renunciar, e o Senhor chama, aleluia, você que é preso na vaidade, a renunciar. Porque se você não renunciar, você não pode ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 24, aleluia, 25, está escrito assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Aleluia, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder sua vida por amor de mim, acha-la. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro? Verso 26. Se perder a sua alma, ou que dará um homem em recompensa da sua alma? Versículo 27. Que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada segundo as suas obras. Aleluia, louvado seja Deus. Então, amado, quer ser discípulo de Jesus? Quer seguir a Jesus Cristo? Quer vir após a Cristo Jesus? Tem que renunciar a si mesmo e tomar sobre si a sua cruz. Aquele que renunciou a si mesmo, aleluia, aquele que não renunciou às suas vaidades, as pinturas do cabelo, as pintas das unhas, as vestimentas das saias rachadas, veste curta, colada, sensual, que traz lascívia, aleluia, essas pessoas estão dentro da igreja, que não renunciaram ao brinco, que não rearam,
aleluia, a televisão. Com essas pessoas, amados, pessoas na igreja, mas não estão sendo a Jesus Cristo, porque ele disse: quem quiser vir após mim, esse após mim é ser Cristo. Seguir os passos de Cristo é seguir o exemplo de Cristo. Tem que renunciar a si mesmo e tomar sobre si a cruz. É isso, meu amado. Tem pintura, dar o corte de cabelo, tem que largar tudo, tem que largar, porque senão você não vai para Cristo. Mas porque salvar sua vida vai perder. Quer salvar sua vida? Perde as vaidades, perde, aleluia, a pintura do cabelo, descarta as pinturas das unhas, dos pés, das mãos, joga fora o cu, aleluia. Se você não quer perder sua vida, faça isso, aleluia, porque a bala, quem perder vida por amor de mim, lá, aleluia, porque eu quero ver o mundo inteiro e perder a sua alma, aleluia. O que dará o homem pensa da alma, aleluia. Então o Senhor usou agora nesta hora para poder falar contigo dessa maneira, aleluia. Desperta, aleluia. Cristo está voltando. Coloque a sua casa em ordem, se prepare, orar em todo o tempo, aleluia, para vir a ser digno de estar diante do Filho do Homem. Amém, amados. Que Deus abençoe todos. E eu peço a Deus para que me conceder graça e tempo para poder me movimentar no canal, para poder trazer novidade para meus irmãos. Tem muita idade, irmãos, então, para poder trazer irmãos, café dos irmãos, né? Mas não para poder falar nesse vídeo, né? Não deu para poder falar agora, mas preparar o momento certo. Está assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo as novas, as boas alegrias que tem acontecido no cais. Hoje eu tenho contado para os, né, a conversão do meu cunhado, queria se matar, e foi uma bênção. Glória a Deus. Na rua senti uma forte bênção do Senhor Jesus Cristo. E como eu gosto de ganhar almas, eu amo ganhar alma, eu amo ganhar. E já vai ter uma alma para poder se batizar, mais uma alma para poder passar águas. Glória do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, em suas orações, orem pelo Davi, orem pela libertação do Davi. É o Senhor para poder dá-lo, amém, poder transformá-lo de todo mal, fazer dele uma nova criatura para Deus, amém. Vamos, fique na paz do Cristo. Abençoe a todos, e todos que eu venho estar orando pelas vidas, familiares que estão enfermos, sofrendo pressão, nos comentários, nome, nos comentários, causa, amém. Está anotando aqui no livro de oração, um livro de oração, a qual eu apresento a Deus as pessoas que me pedem oração, amém. E os irmãos estarão debaixo da oração do servo de Deus, amém. Abençoe a todos, fique na paz do Senhor Cristo, e até a próxima, amados, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Avante com nosso capitão, seremos triunfantes.
nós disse Pai, com o supremo